Você já sentiu que existe algo além do que os olhos podem ver? Que o mundo guarda segredos que só se revelam àqueles dispostos a buscar? Se sim, então você está prestes a acompanhar a história de um viajante que decidiu seguir um caminho que poucos ousam trilhar, o caminho da verdadeira sabedoria. A história começa em uma manhã enevoada. O ar estava denso, carregado de um silêncio quase sobrenatural, e cada passo ecoava com um som estranho, como se o próprio chão observasse quem ousava caminhar ali. O viajante, jovem e curioso, sentia algo pulsando dentro de si, um chamado que não podia ignorar. Ele não sabia ao certo de onde vinha, mas havia uma certeza que o empurrava para frente. A resposta que buscava estava à frente, escondida entre sombras e luz. Ao longe, uma árvore gigantesca se destacava no horizonte. Suas raízes se espalhavam como tentáculos, firmes na terra, enquanto os galhos tocavam o céu cinzento. Ao se aproximar, percebeu que havia alguém sentado sob a árvore. Um homem idoso, de olhar penetrante e expressão serena, com vestes simples, mas que transmitia uma autoridade silenciosa. Era o guardião da árvore antiga, conhecido apenas nas histórias que os mais velhos contavam em sussurros. O viajante parou, sentindo uma mistura de temor e fascínio. O guardião não se moveu nem disse uma palavra. Apenas o observava com atenção. Cada instante parecia durar uma eternidade, e o jovem sentiu que algo dentro dele começava a despertar. Então, com uma voz calma, profunda e carregada de mistério, o guardião falou: "Você procura respostas, mas não sabe as perguntas certas. Está preparado para trilhar um caminho onde cada passo é uma lição." O viajante engoliu em seco. Ele imaginava que encontraria respostas fáceis, soluções rápidas para suas dúvidas, mas o que ouviu era um desafio, um convite para olhar para dentro de si mesmo. O silêncio que se seguiu foi mais revelador do que qualquer explicação. Foi ali, naquele momento, que ele percebeu que a jornada seria mais intensa e transformadora do que jamais imaginara. O guardião estendeu a mão e entregou ao viajante um pequeno pergaminho antigo. Sobre ele estava escrito um enigma que parecia simples, mas que carregava um peso imenso. A sabedoria não está nas respostas, mas nas perguntas certas. Encontre a pergunta que te pertence e a resposta será a sua. O jovem leu aquelas palavras várias vezes, tentando entender o significado profundo. Cada frase parecia mexer com sua mente e coração, despertando perguntas que ele nem sabia que existiam. Ele percebeu que a sabedoria não seria entregue de bandeja, seria conquistada, passo a passo, através da coragem de enfrentar medos, dúvidas e ilusões. Antes de se afastar, o guardião disse mais uma vez: "Siga o caminho, e o que você descobrir sobre si mesmo será mais valioso que qualquer tesouro." Com o pergaminho na mão e o coração acelerado, o viajante deu seu primeiro passo rumo ao desconhecido. Ele não sabia o que encontraria, mas sentia que cada pedra, cada sombra, cada ao seu redor faria parte de uma lição maior. E assim, entre o nevoeiro da manhã e o sopro do vento misterioso, ele começou a jornada que mudaria sua vida para sempre. Enquanto ele se afastava, o guardião apenas observava, com um leve sorriso, sabendo que o caminho da sabedoria acabava de ser aberto, mas que cada passo futuro dependeria da coragem do viajante de enfrentar seus próprios limites e descobrir as verdades ocultas dentro de si mesmo. E você, que está assistindo, está pronto para seguir este caminho junto com ele? A jornada apenas começou. O viajante avançou pelo caminho, o pergaminho do guardião ainda firme em suas mãos. Cada passo parecia ecoar no silêncio da floresta, mas o ar estava diferente agora, mais denso, quase sufocante, como se algo invisível observasse cada movimento. Ele sentia que o verdadeiro desafio ainda não havia começado, e estava certo. Depois de algumas horas, a estrada se abriu para um vale profundo. Um nevoeiro escuro pairava sobre ele, e as sombras das árvores formavam figuras que pareciam se mover. O vento sussurrava palavras que ninguém poderia compreender, mas que carregavam promessas tentadoras e ameaças silenciosas. O viajante hesitou por um instante, sentindo o frio na espinha, mas lembrou-se das palavras do guardião. Cada passo no caminho da sabedoria exige coragem para enfrentar não apenas o mundo, mas a si mesmo. Ao entrar no vale, as ilusões começaram a aparecer. Vozes doces e sedutoras sussurravam ofertas impossíveis, poder sem esforço, riqueza sem trabalho, prazeres fáceis que tiravam qualquer dúvida ou medo.
Cada voz parecia conhecer os desejos mais profundos do viajante, tentando desviá-lo da jornada. Ele se sentiu tentado, quase cedeu, mas então lembrou-se do pergaminho e do enigma que carregava consigo. A sabedoria não está nas respostas, mas nas perguntas certas. O viajante percebeu que o vale testava sua mente e seu coração. Cada passo precisava ser consciente, cada escolha refletida, porque o perigo não era físico, era interno. Era a dúvida, o medo, o desejo pelo que parecia mais fácil, que poderiam fazê-lo perder-se para sempre. Enquanto avançava, sombras mais densas surgiam, assumindo formas humanas e sussurrando críticas, lembranças dolorosas e falsas promessas. Ele sentiu seu próprio desespero aumentar, mas também percebeu algo. Quanto mais resistia, mais claro se tornava o caminho à frente. As ilusões se desfaziam quando ele se concentrava na verdade dentro de si. No ponto mais profundo do vale, o viajante encontrou um lago escuro, onde as águas refletiam não a realidade, mas seus medos mais íntimos. Ao olhar para sua própria imagem, ele viu todas as fraquezas que tentava ignorar. Dúvidas sobre si mesmo, arrependimentos do passado e o desejo de desistir. Por um momento, pensou em voltar atrás, mas a lembrança do guardião e a promessa da sabedoria o impulsionaram a seguir adiante. Foi então que ouviu uma voz clara e firme, diferente de todas as outras. Somente aqueles que enfrentam suas sombras encontram a luz verdadeira. Ele olhou para o lago, respirou fundo e deu um passo à frente, atravessando o ponto mais escuro do vale. Quando emergiu do outro lado, a neblina começou a se dissipar e os sons de ilusões desapareceram. O viajante sentiu um peso enorme sair de seus ombros, não porque o perigo havia terminado, mas porque ele havia vencido sua própria dúvida e medo. O Vale das Sombras o havia transformado. Ele não era mais apenas um viajante curioso. Estava começando a compreender que o caminho da sabedoria exigia coragem, paciência e autoconhecimento. Cada passo adiante seria uma lição, cada obstáculo uma oportunidade de crescimento. E assim, enquanto o sol começava a quebrar a neblina do vale, iluminando o caminho à frente, o viajante deu o primeiro passo para a próxima etapa da sua jornada. Ele sabia que os desafios ainda aumentariam e que o verdadeiro encontro com a sabedoria ainda estava por vir. Mas, pela primeira vez, sentiu que estava pronto para enfrentá-los de frente. O caminho não acabava aqui. A próxima prova o aguardava, e com ela, segredos ainda mais profundos sobre si mesmo e sobre o mundo. Depois de atravessar o Vale das Sombras, o viajante sentia-se mais leve, mas também mais consciente do quanto ainda não sabia. Cada passo no caminho da sabedoria revelava perguntas que ele nunca havia imaginado fazer. O pergaminho do guardião ainda repousava em sua mão, suas palavras ecoando em sua mente. A sabedoria não está nas respostas, mas nas perguntas certas. Seguindo pela trilha que serpenteava por entre colinas cobertas de neblina, ele avistou, à distância, uma figura sentada sobre uma rocha solitária. Não era o guardião que conhecera, mas a presença emanava uma autoridade silenciosa, tão intensa que o ar ao redor parecia mais denso e pesado. Era o mestre, uma figura que, segundo lendas, aparecia apenas para aqueles capazes de compreender a importância do silêncio e da reflexão. O viajante aproximou-se devagar, consciente de que aquele encontro não seria simples. Ao se aproximar, percebeu que o mestre não se movia, não falava e nem mesmo olhava diretamente para ele. Apenas permanecia em contemplação, os olhos vagos, como se vissem tudo e nada ao mesmo tempo. O viajante sentiu uma pontada de frustração. Ele queria respostas, explicações, direções, mas tudo o que recebia era silêncio. O silêncio do mestre é a primeira lição, lembrou-se o viajante do pergaminho. Tentando não demonstrar impaciência, ele se sentou à distância, observando cada gesto do mestre. O tempo parecia se alongar. Horas passaram, mas o jovem começou a perceber que, mesmo sem palavras, havia lições sendo transmitidas. Um simples movimento das mãos, um olhar lançado para a paisagem, a forma como respirava. Tudo era parte de uma comunicação silenciosa que exigia atenção e reflexão. Então, em um momento quase imperceptível, o mestre apontou para uma pequena pedra no chão entre eles. Sobre ela estava gravado um símbolo antigo. O viajante inclinou-se para examinar e percebeu que não se tratava apenas de um desenho. Era um enigma visual. A princípio, parecia sem sentido,
Mas quanto mais olhava, mais entendia que a pedra refletia a própria vida, com seus padrões, escolhas e consequências. O mestre finalmente falou, mas apenas uma frase. O verdadeiro sábio fala menos e ouve mais. Somente quem observa com atenção descobre a verdade oculta. Aquelas palavras ressoaram profundamente no coração do viajante. Ele entendeu que todas as respostas que buscava não estariam em ensinamentos externos, mas na capacidade de observar, refletir e compreender a si mesmo. O mestre não entregava conhecimento pronto. Ele despertava a consciência de que cada descoberta seria conquistada, não recebida. O viajante passou o restante do dia em contemplação silenciosa ao lado do mestre, absorvendo cada gesto, cada movimento, cada respiração. Quando finalmente se levantou para continuar sua jornada, sentiu uma transformação interna. Não era mais apenas curiosidade que o movia, mas uma determinação profunda de buscar a verdade através de sua própria reflexão. Enquanto se afastava, o mestre permaneceu sentado, imóvel, observando o viajante se perder na neblina da trilha. Ele sabia que o verdadeiro teste ainda estava por vir. As escolhas que moldariam o coração e a mente do jovem viajante e que o levariam cada vez mais perto da sabedoria que tanto buscava. O caminho ainda não tinha terminado. À frente, novas portas se abririam. Portas que exigiriam coragem, discernimento e uma compreensão ainda mais profunda de si mesmo. E assim, o viajante seguiu adiante, pronto para enfrentar o próximo desafio. A porta das 3 escolhas. O viajante avançou pelo caminho, agora mais consciente de si mesmo e das lições silenciosas que o mestre lhe ensinara. Cada passo parecia conduzi-lo a um ponto crucial de sua jornada, onde escolhas não eram apenas necessárias, eram inevitáveis. O pergaminho do guardião parecia pulsar em sua mão, lembrando de que a sabedoria não se entrega, deve ser conquistada. Após horas de caminhada por uma trilha estreita e sinuosa, ele chegou a uma clareira iluminada por uma luz suave que atravessava as nuvens. No centro, 3 portas surgiam diante dele, antigas e imponentes, cada uma diferente da outra. Primeira porta, a porta do poder, feita de ferro escuro, com entalhes que lembravam guerreiros e conquistas. Segunda porta, a porta da riqueza, dourada e brilhante, adornada com símbolos de fortuna e abundância. Terceira porta, a porta da sabedoria, de pedras simples, quase modesta, com inscrições que pareciam pulsar com um ritmo próprio. O viajante sentiu o peso de cada escolha. Cada porta parecia oferecer um caminho tentador, mas ele lembrava das lições aprendidas até ali. O Vale das Sombras havia testado seus medos e desejos, e o mestre lhe ensinara que observar e refletir é mais importante que agir impulsivamente. Por um instante, a dúvida o paralisou. O que escolher? O poder? A riqueza? Ou a sabedoria? Tão discreta e silenciosa, mas talvez mais valiosa do que tudo. O eco do guardião soou em sua mente. Encontre a pergunta que te pertence e a resposta será a sua. O viajante fechou os olhos e fez uma pergunta profunda. O que realmente busco nesta jornada? O silêncio ao seu redor parecia responder. Ele sentiu que a ambição e o desejo mundano haviam sido apenas distrações. O que ele procurava estava ligado ao entendimento de si mesmo, à clareza do coração e da mente. Com essa convicção, ele estendeu a mão e abriu a porta da sabedoria. Ao atravessá-la, não encontrou riquezas nem poder, apenas um espelho, colocado no centro de uma sala iluminada por uma luz suave, que parecia vir de dentro dele próprio. O viajante aproximou-se e olhou para seu reflexo. Mas o que viu não era apenas sua aparência, eram suas escolhas, medos, dúvidas, força e coragem refletidos simultaneamente. Ele percebeu que a verdadeira sabedoria não está em conquistas externas, mas em compreender a si mesmo, reconhecer seus limites e abraçar suas virtudes e falhas. Por um momento, o silêncio era absoluto. Não havia respostas prontas, apenas a compreensão de que cada passo da jornada, desde o Vale das Sombras até o encontro com o Mestre, o preparara para este instante. Ele finalmente entendeu que o caminho dos sábios não se resume a seguir mapas ou encontrar tesouros, mas a trilhar a própria mente e coração com coragem, reflexão e atenção. Enquanto permanecia diante do espelho, uma sensação de paz e clareza o envolveu. Ele sabia que a jornada ainda não havia terminado, mas agora estava pronto para o próximo passo. Revelar o segredo que estava oculto desde o início e compreender plenamente a sabedoria que buscava.
O viajante respirou fundo e se preparou para seguir adiante, ciente de que o último capítulo de sua jornada estava prestes a começar, e que as respostas que buscava não seriam entregues, mas descobertas por ele mesmo, refletidas no espelho de sua própria consciência. Após atravessar a porta da sabedoria e encarar o espelho, o viajante sentiu uma mistura de fascínio e inquietação. Tudo o que ele acreditava buscar no mundo, poder, riqueza, reconhecimento, parecia pequeno diante da lição que o espelho revelava. A verdadeira sabedoria sempre esteve dentro dele mesmo. Mas compreender essa verdade não era suficiente. Ele precisava voltar ao início da jornada, ao lugar onde tudo começou, para entender plenamente o chamado do guardião e o propósito de cada desafio enfrentado. Com passos firmes, ele retornou à árvore antiga, onde o guardião o aguardava, sentado como se o tempo não existisse. O guardião olhou para ele e sorriu. Silencioso, o viajante, ainda segurando o pergaminho, finalmente encontrou coragem para perguntar: então, qual é o segredo que deveria encontrar? O guardião levantou um dedo, apontando para o próprio coração do viajante, e disse: não havia nada a te dar. Nada fora de você poderia completar sua jornada. Tudo o que buscava estava sempre dentro de si mesmo. O segredo do caminho dos sábios é este. O verdadeiro conhecimento é descobrir quem você é e aprender a agir com coragem, discernimento e humildade. O viajante sentiu o peso e a profundidade dessas palavras. Cada passo, desde o Vale das Sombras até o encontro com o Mestre, cada dúvida enfrentada e cada reflexão silenciosa diante do espelho, havia sido uma preparação para compreender que o mundo é apenas um reflexo do que existe dentro de nós. Ele percebeu que a sabedoria não é um destino a ser alcançado, mas uma jornada contínua. Não há atalhos, nem respostas prontas. O poder do conhecimento verdadeiro está em enfrentar suas próprias sombras, ouvir o silêncio e fazer escolhas conscientes. O espelho, agora, não refletia apenas sua imagem, mas toda a sua transformação, suas conquistas internas e a certeza de que poderia seguir adiante com confiança e clareza. O guardião então se levantou, como se dissesse que sua missão havia terminado. O viajante observou a árvore, o caminho que percorreu e a luz suave que iluminava a clareira. Uma sensação de paz e gratidão o envolveu. Ele entendeu que a maior lição do caminho dos sábios não é memorizar ensinamentos, mas viver a experiência de crescer, refletir e transformar-se a cada passo. Antes de partir, o guardião deixou uma última mensagem, quase um sussurro que parecia ecoar no vento. A jornada continua. Cada escolha que você fizer daqui em diante será guiada pela sabedoria que descobriu dentro de si. E lembre-se, compartilhar essa luz é também parte do caminho. O viajante sorriu, sentindo que sua vida havia mudado para sempre. Ele não buscava mais respostas externas, porque sabia que o verdadeiro segredo não está em encontrar algo fora, mas em descobrir a força, a clareza e a verdade que já existem dentro de nós. Enquanto ele seguia pelo caminho que se estendia diante dele, a luz da manhã iluminava cada pedra, cada sombra e cada passo futuro. O público que acompanhava sua jornada também sentia a mensagem. A sabedoria não é um prêmio a ser ganho, mas um caminho a ser trilhado com coragem, reflexão e autoconhecimento. E assim, o caminho dos sábios continuava, infinito e silencioso, convidando todos aqueles dispostos a caminhar e a descobrir que o maior segredo da vida está dentro de cada um.